Estamos alegres mais uma vez de estarmos aqui nesta noite, né? Nesta oportunidade. E o culto de oração, o culto da leitura da mensagem também, né? Eu estava relembrando hoje, creio que foi entre os ministros, nós estávamos vendo, né? E um ministro postou, né? Você sabe, poderíamos cantar muito, poderíamos gritar até ficarmos roucos, e poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada. Mas aqui está uma coisa que nunca está fora de ordem, quando estamos orando. Eu gostaria que o homem orasse em todo lugar, levantando mãos santas, sem dúvidas. Então, o culto de oração é o culto que, se não discernirmos, né? É o culto que às vezes as pessoas trocam, né? Ah, é culto de oração. E mesmo, vamos dizer assim, mesmo que por essa força da circunstância temos que nos reunir com essas regras, né? E esses rodízios, mas aqueles que têm a oportunidade de estar acompanhando, como nós vemos aqui, irmãos nos acompanhando, e aqueles que estão presentes, temos que crer, né? Que Deus, Ele não usa essa dimensão, né, humana para trazer para nós aquilo que nós necessitamos, né, no sentido de distância, no sentido de altura, né, de profundidade. Nesse sentido, para Deus não tem altura, não tem profundidade, né, não tem distância, né? Então, não tem paredes, né? Não tem nada que possa impedir, né? Então, os irmãos que estão acompanhando em suas casas, podem ser abençoados ali. Então, somente mantenha a reverência. Amém? Vamos ler 2 Reis. Então, Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede que é lançada no mar, e nela de tudo apanharam. Às vezes apanha camarão, apanha serpentes, lagartixas, sapos e peixe. Após algum tempo, às vezes, você não apanha nada, a não ser uma rede cheia de lagartixas e sapos. Todos os peixes já estavam ali. Então, simplesmente, lancemos a rede até que o último seja pescado, e então Jesus virá, né? É isso que nós estamos falando. E sempre lembrando, irmãos, dessas coisas. Agora, hoje a leitura desta mensagem, né? Não sei se todos pegaram, né? Que estão aqui. Fazei muitas covas neste vale. Fazei muitas covas neste vale. 2 Reis, capítulo 3, verso 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, né? Essa é a escritura que vamos usar na leitura desta mensagem. 2 Reis, capítulo 3, verso 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Vamos orar? Que você possa fechar os seus olhos e orar neste momento. Pai Celestial, estamos gratos mais uma vez por esta oportunidade nesta noite, falando, Pai, destas viagens, dos roteiros, das visitas, das famílias. Nós nos alegramos em poder fazer parte, Senhor, do Teu reino,
e poder ser participante, Senhor, deste reino celestial, deste reino dos céus, deste reino, Pai, a qual temos nascido e não somos, Pai, não somos injetados, mas nascidos neste reino como filhos, como filhas, e assim podemos então ser participante e ter nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, e esta alegria em nossas almas, em nossos corações, Pai. Cada família, cada irmão. E aqui estou, Senhor, como ministro de Tua palavra, sabendo e crendo que o Senhor tem levantado para apacentar um pouco. E estamos aqui, Pai, para nos render a isto. E lemos a Tua palavra e agora também queremos ter a leitura da mensagem e a oração desta noite. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, Senhor, do que isso tem feito na vida de cada um. E nós pedimos, Pai, mais uma vez nesta noite, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Vamos ler aqui, né? Fazei muitas covas neste vale. Foi pregada em 28 de junho de 1956, né? Em Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, né? O profeta começa aqui, então, sempre no começo, né? Dizendo supremamente e em nossos corações, agora mesmo, o tempo presente, tão feliz por isto. Ontem à noite tivemos um culto de cura maravilhoso. Então eu começo a falar com a audiência do culto maravilhoso que tiveram. Nosso Senhor Jesus se encontrou conosco e nos deu muito mais abundantemente. Agora amanhã será o culto de cura, amanhã à noite, se Deus quiser. Agora, que hora será a transmissão amanhã? De manhã, irmão? Às 9 horas, né? Na QEPS. E eu falo por alguns minutos ali. E é uma coisa que prometi fazer isso, né? E eu creio que o irmão Moure disse que amanhã, às 10h30, é o drama, né? Vai ter um drama amanhã, às 10h30. O menor barco do mundo. O menor barco do mundo. E agora, venha de manhã, se você puder, e ouça, e veja qual é o menor barco. É dedicado especialmente às crianças, né? Crianças de 8 a 80 anos, né? De 8 a 80 anos, né? Como disse outra noite. Estamos esperando que o Senhor se encontre conosco ali. Então, amanhã à noite, ou amanhã à tarde novamente, aqui às 7h30. Os cartões de oração serão distribuídos às 6h30 e haverá oração pelos enfermos amanhã à noite, se o Senhor permitir. Agora, estejam em expectativa e venham todos preparados em oração. Agora, essa parte do capítulo, do parágrafo 2 é importante. E ele fala algo aqui, ó. E agora, hoje à noite, é uma noite ruim. Perceberam o que ele disse aqui? Hoje à noite é uma noite ruim, sábado à noite. Esta é a noite do diabo. Quantos sabiam que o sábado à noite é a noite do diabo, né? Tá vendo? Vocês sabem, quando o diabo sai pelas rodovias, e todas as bebidas, uma multidão que toma bebidas alcoólicas, toda essa baixaria, reuniões sociais com danças, né? E esse George, né? Não sei como pronunciar aqui, e rock and roll, e todos girando e balançando hoje à noite, centenas morrerão. Então, medite para você ver como que era. Então, se é a noite do diabo, né? Então, que prazer é estar aqui na noite de Deus, no culto. Amém? Vocês estão vendo, né? Vi outro dia, num certo lugar, havia uma grande festa, uma dessas festas que eles têm aqui. Eles a levaram ao Canadá. Eu me esqueço. Quantas crianças tiveram que enviar aos hospitais psiquiátricos depois de estar envolvida nesta coisa? Como é que é o nome disso, Rebeca? Cadê a Rebeca? Hã? Boogie-woogie. O que é isso, hein? Boogie-woogie.
Boogie Woogie. Coloca lá para mim ver o que é isso aqui. Boogie Woogie e do rock and roll que levaram da América para o Canadá. Eles a proibiram em muitos países, em vários estados da União. Contudo, nós, os americanos, mergulhamos de cabeça nisso. Irmãos, olha o que isso promoveu, né? Eu me esqueço quantas crianças tiveram que enviar aos hospitais psiquiátricos depois de estarem envolvidas nesta coisa, né? Boogie Woogie, né? E de rock and roll que levaram da América para o Canadá. Eles a proibiram em muitos países e em vários estados da União. Contudo, nós, os americanos, mergulhamos de cabeça nisso. Então, ele está falando, né, sobre essa noite de sábado, o que as pessoas fazem, a noite do diabo, né? Então, esse Boogie Woogie é um tipo de... Se tivesse um desenho, alguma coisa, uma imagem, né? De repente, eu não estou aqui às vezes, né? E quando eu estou, vocês têm que estar preparados para tudo aí, aí, né? Outro dia, vi por aqui um jovem que é um dos líderes desse rock and roll e todos esses movimentos, né? Disse que aprendeu isso na igreja pentecostal e pensar que isto é pervertido. Não é de se admirar que o rapaz tenha uma mente pervertida. Gostaria de ler, né, e que os irmãos lessem, acompanhassem, não uma leitura, como eu estava meditando ontem, né, uma leitura, né, vamos dizer assim, de uma revista, de um jornal, mas vamos entrar, né, no espírito do compositor, amém? Vamos entrar ali, vendo o profeta dizendo para nós, viu? Vocês viram o que aconteceu hoje, né? Tiveram essas danças, essas coisas, olha como é que as crianças ficaram. Então, imagine como que as crianças estão hoje, irmãos. Que hoje não tem mais censura, né? Não tem mais censura, não tem mais nada. Naquele tempo tinha censura. As televisões, né? Os rádios e jornais, e ainda tinha censura, vamos dizer, né? E hoje que não tem, como é que as cabeças das crianças estão hoje? Então, ele disse... tornando-se um louco. Bem, certamente Deus vai puni-lo. Olha só, Deus vai puni-lo. E ele fará isso, certamente, por tal coisa. Isso é sacrilégio, desrespeito às coisas sagradas. E é absolutamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E é terrível ver como as pessoas podem tentar depreciar a obra do Deus vivo. O que você semear, isso você colherá. Lembre-se disso. Que coisa, né? O que você semeia, você vai colher, né? E por que, então, se preocupar, irmão? Se a pessoa deixa que ela colha, né? Deixa que ela faça a colheita dela. Ela está semeando, ela vai colher, né? E agora... penso no Canadá, eu me esqueço de quantos foram, no primeiro deles aqui, e as roupas que tinham lá, quantas crianças, quantos jovens perderam as faculdades mentais nesta reunião. No hospital psiquiátrico, agora, sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, deixados ali nessa condição, gritando, chorando, andando para lá, para cá e para lá, batendo a cabeça contra a parede sob esse tipo de insensatez, e nós a legalizamos. Eu lembro que eu preguei sobre isso um tempo atrás. Quem lembra sobre a legalização do pecado? Tem alguém que lembra que eu preguei? Está vendo? A legalização do pecado. E nós, ele disse, né, quando ele usa esse nós, falando e a América aqui, legalizando. Irmãos, olha que situação. Que situação. Bebem, apostam. Muitos lugares permitem que as crianças fumem na igreja ou na escola. Está vendo? Logo antes
exame semestral, e assim por diante. Não é isso terrível? Para acalmarem os nervos, elas deveriam ter tido uma reunião de oração. Por isso que eu estava falando hoje o que é a reunião de oração. É a melhor coisa que eu conheço para acalmar os nervos. Então, dá para colocar uma foto aí do que o profeta fala, do que é isso que deixa as pessoas mentais, né? As pessoas com as faculdades mentais fora, né? Perdem, né? Esse rock and roll, essas coisas e tudo que está acontecendo hoje, irmãos. Então o profeta está... Tudo isso aqui que o profeta está falando aqui é só para dizer, é só para nós entendermos que o sábado é de quem? Ele disse aqui. Você entendeu? Porque ele disse o sábado, né? É do diabo nesse sentido aí, né? Do que está acontecendo, né? Então, para vocês terem uma ideia do que o profeta estava... Dá para pôr dá para pôr a outra foto, né? Essa outra que ele estava dizendo que era proibido e foi permitido e foi legalizado. Agora, quantas coisas estão piores, né? Dá para colocar outra? Então vamos lá, rápido aí. Só para nós agilizarmos isso aqui, né? Vamos ver. Então, é isso que o profeta estava, né, falando ali. Né, e crianças no meio, você vê que sempre nós temos uma pequena noção, né, do que o profeta estava falando. E do espírito que isso acompanha. Do espírito que acompanha essas coisas, né? Pode tirar agora aí, né? Creio que os irmãos que estão nos ouvindo estejam atentos. Nós que estamos lendo, vamos usufruir disso aqui. Amém? Às vezes eu peço, irmãos, para que se coloque, para nós realmente sabermos o que o profeta está falando, porque é uma coisa muito séria isso aqui. Quantas crianças, quantos jovens perderam as faculdades mentais nesse tipo de coisa aí? No hospital psiquiátrico, agora sem esperança, sem Deus, sem misericórdia, deixados ali nessa condição, gritando, chorando, andando para cá e para lá, batendo a cabeça contra a parede, sob esse tipo de insensatez, e nós a legalizamos. E nós a legalizamos. Está vendo? Bebem, apostam. Muitos lugares permitem que as crianças fumem na igreja ou na escola, logo antes do exame semestral e assim por diante. Não é isso terrível para acalmar os nervos? Eles deveriam ter tido uma reunião de oração. A melhor coisa que conheço para acalmar os nervos. Mas você sabe, as pessoas famintas têm que satisfazer aquele desejo com algo. Se não bebem da fonte da água da vida, o diabo lhes dará uma cisterna estagnada, cheia de larvas. Isto é certo. Então, elas beberão de algum lugar. Você satisfará aquele desejo com o diabo ou com Deus. Quantos lembram que nós vimos aqui que tem um jugo, né? Ou é o jugo do diabo, ou é o jugo de Deus. Ou com o diabo, ou com Deus. Nunca uma pessoa foi a um desses lugares ou fez alguma dessas coisas, a não ser que fosse uma pessoa com o coração faminto que recusou livremente beber da fonte da água da vida. Aquilo que nós falamos, a pessoa recusa, né? Eu lhes digo que sinto pena delas por causa do fracasso e da corrupção de nossas igrejas modernas. Então, eu gosto muito de entrar assim e ver o profeta. Eu vejo o profeta pregando para essas pessoas. Por que isso? Sabe? Por causa do fracasso e da corrupção de quem? Das igrejas modernas. Você pode participar, irmão. Pode falar. Pode ler junto. Esta é uma das coisas que atribuo a isto,
ao evangelho social que as pessoas pregam. Bem, em nossa própria cidade de Jeffersonville, todo sábado à noite, um certo pastor pratica a dança quadrada. Dança entre 4 casais dispostos num quadrado, no fundo da igreja. Isso mesmo. Ensina a dança quadrada de uma famosa igreja denominacional. Dança quadrada. Foi o mesmo pastor que me perguntou certa vez, quando eu descia de um poste de telefone, como fazia para levar tantas pessoas ao tabernáculo. Ele fez com que assinasse um cartão, fez com que assinasse um cartão uns 1.000 membros, que eles deveriam estar na escola dominical pelo menos uma vez ao ano, ou 6 meses em cada ano. Foi isto. Ele interrogou, sabe quanto responderam? Disse, 2. Eu afirmei, não é de se admirar, né? Eu não os culpo. Eu também não iria. Corretíssimo. Enquanto se estiver tendo festas e coisas na igreja, bem, isso é um pecado. Não é apropriado à casa de Deus. Então ele estava dizendo assim, irmão Brana, como você leva tanta gente na igreja? Eu fiz um cartão, fiz as pessoas assinarem, né? Um compromisso para vir e tal. Quantos 2? E como que o senhor faz, né? Quando chegar a um ponto em que tenha que ter algo assim para que as pessoas me ouçam, com certeza eu deixarei o campo do evangelho, a pregação do evangelho. Não culpo os pecadores. Quando se vê pecadores indo ali, fedorentos e vis pecadores, bem, então eu não os culpo. Isso é tudo o que conhece. Mas essas pessoas que vão à igreja e alegam ser cristãs e então fazem isto, não culpa um porco por fuçar num monte de esterco. Certamente não. Essa é a sua natureza, certamente. Não acho que é estranho ver um porco num monte de esterco. Essa é a natureza dele. Isto é o que ele faz. É a vida dele. Ele não conhece nada diferente. Mas certamente acharia estranho se visse um cordeiro fazendo isso. Para começar, ele não faria isto. E é assim com o pecador. Deixe-o ir adiante. Isso é tudo que ele conhece. Beber toda a bebida alcoólica que quiser, ir a todas essas vulgaridades e festas, ouvir toda essa bobagem. Isso é tudo que ele conhece. Mas para vocês que sabem que não se deve fazer, estou convencido de que, se você regressar a isso alguma vez, você realmente nunca bebeu da fonte do Senhor. Nunca bebeu. Eu lhes digo que isso simplesmente elimina todas estas outras coisas. Está tão morto quanto a meia-noite. Não há prazer nisso. Essas coisas são... Você nem mesmo pode suportá-las. Vou a um restaurante às vezes, a primeira coisa que faço é olhar para ver se eles têm aquelas máquinas, né, que reproduz automaticamente uma música selecionada quando uma moeda é inserida. Um níquel, né, uma moeda, né, na parede. Essas coisas me deixam tão nervoso que nem consigo comer. Fico com o estômago amargo depois que saio, só de ouvir toda essa bobagem e ver cristão tocando-as. Supostamente cristãos. Irmão, pelos seus frutos vocês são conhecidos. Você viu? Como que bate exatamente como que não, aquilo que estamos dizendo, pelos seus frutos. Eu estava dizendo, reparte para mim essa mensagem nos cultos, no sábado que tem, quantas que eu tenho que ler aqui que eu esqueci, que eu não pude ver. 87 dividido por quantos sábados nesse mês, irmão? Faz para mim aí. São 17, né? 4 cultos de 17 parágrafos, né? E um culto de 19, tá bom. Então, nós vamos até o 17, rápido hoje, né? Mas já comemos bem já, né? Você está alegre por isso, né? Veja bem, irmãos, que eu estava conversando hoje com a irmã Joelma, no carro,
eu estava falando para ela a respeito de Isaías 1. Quando Deus disse para Israel que as orações, que as luas novas, as solenidades, né? Ele disse que cheirava mal, né? Vocês lembram disso? Quantos lembram disso? Que cheirava mal. E em suas narinas. E o profeta disse, por quê? Porque aquilo estava podre. Estava apodrecido. Era carniça. Por que ficou podre? Por que ficou carniça? Porque era um ritual, era uma tradição. E então ele disse, olha, Isaías capítulo 1, né? Vamos dar só uma olhadinha, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1, antes de continuarmos aqui a leitura, que nós vamos orar depois, né? Veja bem, Isaías capítulo 1, nós lemos bastante sobre isso aqui, falando sobre a condição do mundo que está podre, né? Isaías capítulo 1, abre sua Bíblia, Isaías capítulo 1. Vocês estão com a Bíblia aí? Isaías capítulo 1, né? Olha o que ele disse no versículo 11. Ó. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Veja bem, irmãos, que tipo... Veja bem, ele diz, eu estou cansado. É um sofrimento. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Eu estou cansado porque as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sabe? Ele vira os olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O profeta fala isto, né, dizendo que... Por que isso virou dessa forma? Virou uma carniça, apodreceu, ele estava dizendo. Estava cheirando mal. Por quê? Porque virou um ritual, virou uma tradição, né? E isso que o profeta está falando aqui, eu estava meditando. Quantos já tiveram a experiência de cheirar uma carniça? Levante a mão, deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver. Quem que nunca sentiu o cheiro aí? A irmã Melina? Quem mais que nunca sentiu? Hã? Todos sentiram? Ana Samuel. Já sentiu ou não? O irmão levantou a mão, não fez nada. Vocês têm que participar. Vocês têm que participar. Olha só. Presta bem atenção, irmão. O que o profeta está dizendo? Olha o que o profeta está dizendo. Que a nossa vida, a nossa oração, a nossa tradição faz o que nas narinas deles? Cheira mal. É vão.
Agora, por que eu perguntei, você já cheirou alguma carniça? Você já viu o quanto que o cachorro gosta de carniça? Quem que já viu aí? Deixa eu ver. Você viu que ele rola na carniça para cá e para lá? Por que será que ele faz aquilo? Nós tínhamos a cachorra, né? Chamava Tilica. Irmãos, quando aquela cachorra escapava, irmão, quando aquela cachorra escapava, você já teve essa experiência do cachorro rolar, né? Irmãos, não era só em carniça, não, era em fezes. Rolava assim, ela era branquinha, vocês lembram, né? Rolava e voltava para casa, não tinha como. Tá, e para ela, o que a gente fica pensando, o que será que, né, aquele animal ali, para ele, acho que estava passando perfume. Porque voltava para casa, para ele é um perfume, só pode ser um perfume, alguma coisa, né, para ele. Né? E para o ser humano, aquela coisa, né, fétida mesmo, né? E para eles, não. Aí eu fiquei pensando assim, agora pensa comigo um pouquinho. Então, para Deus, irmãos, igual o profeta estava dizendo aqui dessas coisas, para Deus, essas coisas aqui, o profeta dizendo essas coisas aqui, olha que coisa horrível, que coisa terrível. E aí eu dizendo assim, e tem pessoa que legaliza isso, essas coisas, legaliza isso. Então, você gostaria de estar cheirando mal diante de Deus nesta noite? Medita um pouquinho. Você gostaria de que Deus tampasse o nariz e fizesse assim, olha, não aguento, não estou. Você gostaria? Tá. E como o profeta diz, e como isso acontece? Ele diz, quando aquilo se torna uma tradição, quando aquilo se torna um ritual. Por isso que, ao estar aqui nesta noite, meditando nesta palavra, para nós tem que ser de grande alegria, de grande satisfação, em poder estar livre disso. Está vendo? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Irmãos, pelos seus frutos vocês são conhecidos. Bem, este não é o meu assunto nesta noite, mas não é mesmo, né? Mas eu lhes digo, é uma pena que não tenhamos um pouco mais de condenação para estas coisas, desde a plataforma. Então, aonde que tem que ser condenado estas coisas? Da onde, irmãos? Da plataforma. Então, quem quer que tem que chamar a atenção? É o pastor, não é? Ele não disse, sabe por que está nessa situação aí? Por causa do fracasso das igrejas modernas, por causa do fracasso e da corrupção de nossas igrejas modernas. Esta é uma das coisas que atribui a isto, né? A esse evangelho social. Então ele disse, certamente que sim, bem, quando pastoreei uma igreja, embora fosse uma igreja batista, mas não era dessas que vocês dão a perda de mão e põem seu nome no livro, irmão. Nós ajoelhávamos no altar e batíamos na costa uns dos outros até que vencíamos. Tínhamos algo, sim, Senhor. E se uma pessoa daquelas fosse pegar num desses lugares, era repreendida. Se uma dessas pessoas fosse pega num desses lugares, era o quê? Repreendida. Quer dizer, será que... Então, eu estava pensando, né? E se uma pessoa daquelas fosse pega num desses lugares, ela era o quê, irmãos? Repreendida. E se assim fosse, ou se arrependiam, ou era o quê? Ou eram excomungadas ali mesmo. Por isso que ele está dizendo, o evangelho frouxo, né? Não tínhamos. Apenas nos unimos aos incrédulos. Ou eles andavam na linha reta e estreita, tínhamos um quadro negro ali. E se um deles tivesse uma queixa por ter visto alguém fazer isso, eles colocavam o nome dos dois no quadro negro e os levava para o quadro de oração. Alguém era inserido, por exemplo, Jones na parte de cima, depois Scott na parte de baixo.
Tudo bem, irmão Jones. Você e o irmão Scott vêm aqui comigo. Isso mesmo. Eles tinham que consertar aquilo naquele momento. Aquilo tinha que ser acertado. A igreja seguia em frente. É disso que precisamos hoje à noite. De uma boa religião à moda antiga, rústica, que aniquila o pecado. Está vendo? Azul celeste, branqueada sobre o poder do Espírito Santo. Sim, Senhor. E santos lavados e branqueados. Não com um branqueador, mas brancos por terem sido lavados. Amém? Há muita diferença entre branqueado e tornado branco por ter sido lavado. Amém? Agora lembre-se dos cultos amanhã. Que o Senhor nos abençoe enquanto abrimos sua palavra para ler alguma escritura aqui e então lhes falar sobre a palavra. E todos permaneçam solenemente em oração, crendo de todo o coração. Eu me pergunto se nesta noite alguns deles estavam me falando sobre um bebezinho, o último que recebeu oração ontem à noite. O pequenino começou como que a chorar, e esse bebê está aqui nesta noite? Bem, se estiver aqui esse bebezinho, gostaria que ele subisse a plataforma aqui apenas por um momento. Se estiver, acho que deve ter sido, não sei. Eles me mantêm. É uma condição semiconsciente. E meu filho estava me contando ao sair, disse, papai, foi uma coisa maravilhosa disso. O garotinho entrou na fila de oração, pequeno. Creio que ele disse que tinha os olhos vesgos e tinha uma hernia ou algo assim. E contou, quando o Senhor pegou a criança, viu o Senhor colocar a mão sobre esse lugar. Isso se foi. E quando a criança abriu os olhos, e quando o Senhor estava com as mãos sobre ela, disse, notei que seus olhos eram tão perfeitos quanto podiam ser. Concluiu. O Senhor tentou fazê-la olhar para a audiência. E eu gostaria de saber se ele está aqui nesta noite. Talvez tenha regressado. Somos agradecidos ao Senhor por sua cura. Agora, o Senhor pode curar todo tipo de doença se pudermos crer que Ele cura. E eu sei, eu tenho visto fazer tantas coisas, simplesmente quero crer que tudo o que pedimos nós recebemos. Isso é certo. Temos que crer desta maneira. E agora, confiamos que o Senhor nos abençoará. Agora, este velho e bendito livro é o livro de todos os livros. Há somente um que pode interpretar corretamente este livro. E este é o Espírito Santo. Ele é o escritor dele e é o único que pode realmente interpretar. Não importa quão bem achamos que o conhecemos, não conhecemos até que o Espírito Santo nos revele. Porque é tudo mistério. Está fatiado em... É uma fatia, né? E Deus disse que ele fez assim de propósito, de modo que ele pudesse esconder dos sábios e entendidos, mas ele o revelaria aos pequeninos que o aprenderiam. Agora, queremos ser pequeninos no Senhor nesta noite. Veja quão simples você pode ser. E amanhã à noite, penso que tenho, se o Senhor permitir, tenho uma mensagem sobre isto, sobre a simplicidade disto. E agora vamos inclinar a cabeça apenas por mais um momento para falar. Quantos têm uma necessidade nesta noite? Levantaria você a mão e diria, quero ser lembrado nisto, irmão Brana, quero que o Senhor se lembre de mim diante do Senhor agora. Então, aí, você viu que, terminando aqui, né, no parágrafo 17, né, você viu que ele traz a saudação à igreja, e depois ele fala um pouquinho, ele diz, não é a minha mensagem, né? Vocês entenderam que ele diz, não é a minha mensagem. Mas ele trouxe um pouquinho do que é o sábado, né? Quando ele disse o sábado à noite, né? É do diabo. Então ele coloca as danças, ele coloca os rocks, ele coloca tudo que as pessoas estão fazendo e as pessoas ficando dementes, né? E coloca a igreja naquilo. Aí ele dá mais uma coisa que por isso que eu citei aqui a carniça, né? Ele disse, o porco, você não deve condenar eles por fazer isso, eles fazem isso porque não tem outra coisa. Ele disse, mas aqueles que se dizem conhecer uma coisa melhor, estão nisso. Quantos aqui conheceram uma coisa melhor, né? Quantos beberam, como foi cantado, né? Não foi cantado da fonte aqui, né? Amém? Venha saciar a sua sede nesta fonte, né? Quantos beberam disso? Então, a melhor coisa para os nervos é o quê? A melhor coisa é oração, é beber desta fonte, né? Depois ele fala aqui desta
desta cura milagrosa desse bebê. Você viu o que ele falou aqui, né? E que Deus cura todas as enfermidades, né? E aí depois, no 16, então, ele faz esta oração para ler as Escrituras. Então, vamos se pôr de pé, vamos ler esta oração. Quantos têm uma necessidade nessa noite? Levantaria você a mão e diria: quero ser lembrado nisto, irmão Brana, quero que o Senhor se lembre de mim diante do Senhor agora. Então, vamos orar juntos, né? Levante a sua mão. Nosso Pai Celestial, no nome de Jesus, teu amado Filho, vimos tão humildemente quanto sabemos e te pedimos perdão pelos nossos pecados e transgressões. Seja o que for que tenhamos feito ou dito hoje, ou em qualquer outro momento de nossa vida, que seja contra nós hoje à noite. Humildemente nós inclinamos e confessamos. E rogo por esta audiência de pessoas, enquanto levantam as mãos, muitas delas, Pai, talvez estejam desesperadamente precisando de perdão. Algum pecado que as rodeia, alguns hábitos, algumas enfermidades, algumas doenças e aflições, algum ente querido que esteja em problema, seja o que for, Pai, rogo que perdoes e esqueça todas as suas iniquidades e os cure, e cure todas as suas doenças, e derrame tuas bênçãos sobre nós nesta noite, por meio da leitura da palavra e da pregação da palavra, pois pedimos isso no nome de Cristo, teu Filho amado. Amém. Quantos creem, né? Diga amém, né? Então nós vamos orar neste momento. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Você fecha os seus olhos nesta hora. Aqueles que desejam vir para o altar, aqueles que desejam ajoelhar aonde você está aí. Essa porção que nós ouvimos hoje, como disse o profeta, né, fatiado, né? Leve essa fatia para você e que eu possa levar a minha fatia, né? Que nós possamos ter, irmãos, um púlpito não fraco, mas um evangelho que nos cura, que nos corrige e que não deixa esses espíritos nos rodearem, como disse Jesus, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, ore, né? Ore com, realmente, como diz o espanhol, com gana, né? Com alegria, com desejo mesmo, e a necessidade de cada um nesta noite, né? Crendo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez neste culto de oração, lemos a Tua palavra, lemos a mensagem, pegamos esta porção nesta noite, Pai, nesta noite de sábado, enquanto o diabo está aí, quanta pressão, Senhor, quantas maldades, quantas iniquidades, quantos pecados que se cometem na cidade. E nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor, e, Pai, não queremos que a nossa oração, a nossa oferta, a nossa oração possa subir como um cheiro ruim, mas que possa ser como um cheiro suave, Pai. Por isso, nós pedimos perdão de nossos pecados, pedimos o perdão de nossas falhas, Senhor, aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. A melhor coisa, como disse o Teu profeta, é a oração, que tira todo o nervo, que tira toda a ansiedade, que tira toda a preocupação, e confessamos diante do Senhor, Pai. Estamos gratos por esta oportunidade de nos reunirmos aqui, e quantos testemunhos, Senhor, que temos ouvido. Então, Pai, mediante a palavra, mediante os cultos, mediante os trabalhos, mediante as reuniões, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor, Pai, porque temos, como eu li hoje de manhã, o Teu profeta Davi, ali nos Salmos, dizendo: não esqueça, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Não esqueça, ó minha alma, de todos os benefícios que o Senhor tem feito. E o Senhor tem feito para nós e tem dado para nós muitos benefícios, Pai. E não queremos esquecer de nenhum deles. É um momento de gratidão, Senhor. É um momento, Pai, de agradecermos pela Tua bondade e misericórdia. É um momento, Pai, de agradecer por nossos olhos estarem abertos, nossos ouvidos estarem abertos e poder ter este ouvir do ouvir em nossas almas, Pai. E esta porção da palavra,
esta porção da palavra que ouvimos hoje através do profeta, nos ensinando, nos mostrando, nos despertando, Senhor, para esta hora que estamos vivendo, e vendo que este mundo está legalizando as coisas, e que os púlpitos estão fracos, corruptos, e essa é a culpa, parte da culpa que ele coloca, Senhor, das pessoas estarem deste jeito. O evangelho tem que ser pregado, e aqueles que têm sede, beber desta água pura e verdadeira, Pai. E o Senhor tem dado para nós não umas cisternas rotas, Senhor, não uma água estagnada, mas tem dado para nós uma água limpa, que nós podemos beber e saciar a nossa sede, Senhor. E nesta noite, Pai, nós oramos uns pelos outros. Como disse o profeta, bater nas costas uns dos outros, orarmos uns pelos outros e sairmos daqui diferente do que nós entramos, Pai. Se você entrou aqui triste, se você entrou aqui magoado, se você entrou abatido, se você entrou com os problemas, aqui é o lugar aonde você deve deixar estas coisas e levantar, carregando o fardo leve do Senhor Jesus Cristo, carregando o jugo suave da palavra de Deus, deixando todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Pai, de oração, a melhor coisa, Pai, é falar com o Senhor. A melhor coisa é tocarmos, Pai, no trono da graça e de misericórdia neste momento, Senhor. E eu peço por esses que estão ouvindo, aonde estiver, Pai, que eles possam ajoelhar, que eles possam dobrar os seus joelhos, que eles possam fechar os seus olhos. Sabemos, Pai, da dificuldade, sabemos, Senhor, dos problemas, Senhor, as crianças e o momento e a circunstância, mas podemos nesta hora, Senhor, ter esta liberdade e ter esta reverência e ter, Senhor, esse respeito, temos este temor e poder levantar nossas mãos, e poder nos ajoelharmos, em poder, Senhor, abrir, Pai, a nossa voz, a nossa boca, Senhor, e agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Você está orando neste momento? Faça a sua oração ser ouvida nesta hora, né? Aleluias. Cada um, a oportunidade de você orar neste momento. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Você que está no seu lar, que está me ouvindo, que está acompanhando, faça a sua oração também neste momento. Aleluia. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que estão orando, né, neste momento. E a equipe que está lá atrás, nós vamos encerrar as transmissões, eles vão vir aqui orar. E amanhã nós vamos ter as transmissões normalmente. Que Deus abençoe a todos, né? E vamos continuar a leitura da mensagem no sábado que vem. E pode encerrar a transmissão. E você ore na sua casa aí. Ajoelhe onde você estiver. Ajoelhe com a sua família. Ajoelhe com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Feche seus olhos neste momento e ore. E está, então, encerrada a transmissão neste momento. E toda a equipe lá atrás pode vir aqui para orarmos, né? Toda a equipe. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Você continue orando onde você está aí, né? Amém. Onde nós podemos sentir o Pai tão grande, no sentido